Deus se importa com as ovelhas simples. Em Ezequiel 34, versículo 17, está escrito: Quanto a você, meu rebanho, assim diz o soberano, o Senhor: julgarei entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Não basta que comam em boa pastagem, deverão vocês também pisotear o restante da passagem? Não basta que bebam água límpida, deverão vocês também lamear o restante com os pés? Deverá o meu rebanho alimentar-se daquilo que vocês pisotearam e beber daquilo que vocês lamearam com os pés? Por isso, assim diz o soberano, o Senhor, a eles: Vejam, eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra, pois vocês forçaram passagem com o corpo e com o ombro, empurrando todas as ovelhas fracas com chifres até expulsá-las. Eu salvarei o meu rebanho, e elas não mais serão saqueadas. Julgarei entre uma ovelha e outra. Meus amados, em Ezequiel capítulo 34, o Senhor ele vai nos trazer a rica informação de que Ele se importa com as ovelhas simples. Deus se preocupa com as ovelhas pequenas, as ovelhas menos favorecidas, as ovelhas injustiçadas, as ovelhas desprezadas, as ovelhas que são deixadas de lado por não ter muito o que oferecer, As ovelhas que são desprezadas, excluídas e descartadas por não terem muito valor aquisitivo, por não ter um dízimo farto e gordo para oferecer na igreja, por não ter um carro ou riquezas ou um certo nível de influência para oferecer. Mas o Senhor ele está falando nessa palavra que Ele se importa com essas ovelhas. Deus se importa com essas ovelhas, E Ele diz que Ele mesmo julgará entre as ovelhas gordas e as ovelhas fracas. Ele julgará entre uma ovelha e outra. E o que isso significa? Aqui nos primeiros versículos, do versículo 17 ao 19 de Ezequiel 34, Deus ele vai declarar o julgamento dele e o juízo dele entre as ovelhas do seu rebanho. Veja bem, meus amados, o Senhor não está falando aqui de bodes infiltrados no rebanho, não. Ele está falando aqui entre o julgamento, ele está falando do julgamento entre as ovelhas abastadas e as ovelhas que não têm nada. O Senhor ele está falando, ele está ressaltando aqui nessa palavra sobre o julgamento dele entre aquela ovelha que é muito reconhecida, muito bajulada, muito requisitada, que recebe muitas oportunidades no altar, que ganha um grande destaque ali dentro daquela congregação, dentro daquela igreja. Por quê? Porque ela é abastada, porque ela tem muito a oferecer, porque ela tem muito material e muito bem aquisitivo, E em relação àquela ovelha que é descartada, que é descredibilizada, que é desprezada, que quase não recebe, que tem um tratamento diferente ali por ser uma ovelha que não possui muito a oferecer, Que não possui um valor aquisitivo, que não possui um dízimo farto, exuberante, que faz brilhar os olhos daqueles líderes que só estão ali para receber, para sugar, para se alimentar, para crescer, para usar as ovelhas de Cristo como escada, Porque infelizmente nós vemos muito isso. Muitos líderes hoje em dia, nessa era, principalmente no Brasil, infelizmente, veem as ovelhas como forma de lucro e veem as ovelhas como degraus para crescer na vida e usam as ovelhas de Cristo como degraus para crescer, prosperar e conquistar na vida. E ainda tem a audácia de abrir a boca e dizer: foi Deus que me deu, quando na verdade aquele sujeito enriqueceu, arrancando a lã da ovelha e deixando ela com fome, com frio e totalmente desprotegida, E o que acontece, meus amados? Infelizmente, nós vemos também que dentro das congregações, dentro das igrejas brasileiras, existe essa diferença de tratamento entre uma ovelha e outra.
Existe um tratar diferente, existe um tratamento diferente em relação à ovelha que tem muito a oferecer e em relação à ovelha que não tem nada ou tem pouquíssimo a oferecer, né? Eu mesma já fiz parte de uma denominação, de uma congregação, né, em que a liderança, ela bajulava, ela elogiava, ela dava muito mais carinho e muito mais atenção para aquelas ovelhas que tinham influência política e também tinham muito dinheiro para oferecer. E em relação àquelas ovelhas que eram mais pobres, que passavam necessidade, que não tinham nada, né, de abastado, de regalia para oferecer para aquela liderança, a liderança ela deixava aquela ovelha de lado, ela não via com muita importância. Ela falava pouco ou nem mesmo dava atenção. Irmãos, eu mesmo já vi essas ovelhas pequenas que não tinham nada para oferecer, que não tinham uma formação, né? Mas que dão a vida ali pelo ministério, que intercedem ali, que se entregam sinceramente, que não tem nada financeiro para entregar. Só que a vida, a alma, a intercessão está ali naquele ministério. Meus amados, tem muitas igrejas, tem muitos ministérios que só estão de pé. Por quê? Porque tem muitas ovelhas magras que o Senhor está falando aqui. Nesse contexto, nessa parábola de Ezequiel 34, quando o Senhor fala sobre ovelha gorda e ovelha magra, ele está falando entre aquele que é abastado e aquele que não é abastado. Então tem muitos ministérios que só estão de pé por causa da intercessão e da oração das ovelhas que não têm muito a oferecer. Por quê? Porque, meus queridos, essa ovelha, ela pode não ter dinheiro, ela pode não ter influência, ela pode não ter uma boa oratória, ela pode não ter uma formação acadêmica excelente, ela pode não ter parentesco com os vereadores e o prefeito da cidade, ela pode não ter um valor muito alto de dízimo e oferta para entregar naquele ministério. Mas aquilo que ela tem, que é a devoção, a sinceridade e a simplicidade para com Deus, ela entrega e entrega de forma plena. Essa ovelha ela pode não ter dinheiro, mas ela jejua, ela intercede, ela se dedica para cuidar daquele ministério. E essas ovelhas, meus amados, elas estão sendo desprezadas. Se você que está me escutando agora é esse tipo de ovelha, que é desprezada porque não tem nada para oferecer de aquisitivo, de abastado dentro da sua igreja, e você é deixado de lado por causa disso, você é desprezada, você é excluída por causa disso, não se preocupe. O Senhor, Ele se importa contigo. O Senhor, Ele te vê. O Senhor vê a diferença. O Senhor, Ele vê a diferença de tratamento entre a ovelha gorda e a ovelha magra. O Senhor, Ele vê que te excluem, que zombam de você, que não te dão oportunidade, que não te veem como alguém que tem algo para acrescentar nesse ministério, nessa igreja, nessa congregação, mas o Senhor, Ele está te vendo. O Senhor está te vendo por mais simples que você seja, por mais que o pouco você tenha, mas você entrega esse pouco com a sua alma. Vamos lembrar que nos evangelhos o Senhor Jesus, Ele disse, né, acerca daquela viúva. Essa viúva, ela tá dando mais do que qualquer pessoa aqui. Os fariseus, eles iam lá na caixinha de oferta e eles entregavam as moedinhas, eles entregavam o resto que sobrava do muito que eles tinham. Mas a viúva, ela entregou tudo o que ela tinha. Era pouco, era quase nada, mas era tudo
tudo o que ela tinha. Enquanto muitas ovelhas gordas estão entregando no altar do Senhor o resto do que sobra, o Senhor tem se atentado, o Senhor tem olhado e o Senhor, Ele tem visto cada ovelhinha pequena, simples, pobre, mas que tem entregado tudo que ela tem, mas que tem entregado todo o tempo, toda a dedicação, todo o amor, todo o louvor, todo o dízimo e toda a oferta que ela tem. O Senhor tem visto. E o que o Senhor vai fazer? Ele vai ficar só olhando? Não, meus amados. O Senhor está falando que Ele vai julgar. Ele vai trazer a recompensa entre essa ovelha gorda para aquela que não tem nada, mas mesmo assim ela entrega tudo o que tem. O Senhor, Ele está dizendo que Ele vai trazer, Ele vai pesar na balança. Ele já está pesando na balança. As ovelhas que têm muito, mas não entregam nada, não entregam uma oração sincera, não entregam uma adoração da alma, não entregam um tempo de qualidade com o Senhor, não entregam humildade, obediência, não entregam submissão ao Senhor, não entregam nada. Acham que só porque têm, podem fazer o que querem. Acham que só porque possuem, são donos de suas próprias vidas. Mas fique você sabendo que você não é dono da sua própria vida. A partir do momento que você se entregou para o Senhor Jesus naquele altar, você não é mais dono da sua vida. Você não manda mais no seu nariz. Você não faz mais o que quer, muito menos do jeito que quer. E o Senhor, Ele está pesando na balança cada uma dessas ovelhas. Ele te conhece pelo nome. Cada um de vocês, o Senhor conhece pelo nome, porque o bom pastor conhece as suas ovelhas e Ele não vai permitir que vocês sejam maltratadas, desprezadas e saqueadas pelas suas próprias irmãs. O Senhor não vai permitir. Irmãos, entendam uma coisa. Entendam uma coisa. A igreja, o templo, é um aprisco, é um curral de ovelhas. E todos nós, dentro dessa igreja, nós somos ovelhas. E juntos nós formamos um rebanho. E quem é o nosso bom pastor, que cuida das ovelhas? É o Senhor Jesus. E o que o Senhor Jesus está falando, meus amados? O Senhor Jesus está falando: eu tenho visto vocês maltratando as suas irmãs. Eu salvei vocês. Eu transformei vocês em ovelhas, porque vocês não eram ovelhas, vocês eram bodes. Mas eu transformei vocês em ovelhas. E eu disse para vocês: cuide das irmãs pequenas, cuide das irmãs mais novas. Mas eu tenho visto que vocês não têm cuidado, vocês têm desprezado, vocês têm maltratado, vocês têm pisado, vocês têm humilhado e vocês têm excluído as irmãs pequenas e mais novas de vocês. Irmãos, quantas ovelhas? Vou falar de forma que todo mundo entenda. Quantos cristãos que estão dentro da igreja há muito tempo, que estão dentro da igreja 10, 15, 28 anos de evangelho, que conhecem a palavra, que é obreiro, que é presbítero, que é pastora, que é pastor, que é diaconisa, que é diácono, tem jogado para fora do aprisco do Senhor as ovelhas pequenas, com perseguição, com calúnia, com rivalidade, com invejazinha, com briguinha inútil e ridícula que não serve para nada, só serve para matar as ovelhas que era para estar cuidando. Porque vejam bem, meus amados, a responsabilidade de cuidar das ovelhas não é só do pastor que Jesus escolhe para aquela igreja, não. A responsabilidade de cuidar das ovelhas novas, dos novos convertidos, é do pastor
que Jesus escolheu para tomar conta daquela igreja, mas é da gente. Da gente quem? Ovelhas mais antigas, ovelhas que já conhecem a palavra, ovelhas que já tiveram experiência com Deus, ovelhas que ouvem o Senhor falar e fazem a sua vontade. Se você está enchendo o teu peito para falar que tem 15, 29 anos de evangelho, 35 anos de evangelho, que não precisa que ninguém te ensine nada, abra os teus olhos e veja se você não está jogando essas ovelhas pequenas na rua. Sabe por quê? Porque está escrito na palavra de Deus que o preço por uma vida é inestimável, ninguém pode pagar. Mesmo que o homem tivesse todo o dinheiro do mundo, ele não pode pagar pelo preço de uma alma. O que você está querendo dizer com isso, Jennifer? Eu estou querendo dizer que quando você persegue uma ovelha nova, uma ovelha pequena, uma ovelha simples, quando você persegue, humilha, fica desprezando, fica fazendo panelinha dentro da igreja para cutucar aquela ovelha, você fica achando que é você que vai botar no prumo, que é você que vai botar no eixo, que é você que vai ensinar alguma coisa para aquela ovelha que chegou agora, mas não é você que ensina nada, é Jesus que ensina a ovelha. O cajado não está na tua mão, está na mão de Cristo. Então você não tem que querer ensinar e impor nada para aquele irmão e aquela irmã nova que acabou de chegar. Toda vez que você persegue, humilha, maltrata essa ovelha e ela não aguenta e sai da igreja e se desvia dos caminhos do Senhor porque ela não aguenta mais ser escorraçada dentro da igreja, ficar recebendo piadinha dentro da igreja, ficar sendo humilhada dentro da igreja, ficar sendo desprezada dentro da igreja e ela sai e volta para o mundo? Meu amado e minha amada, você acha que o preço dessa alma vai ser cobrado de quem? Vai ser cobrado de você. Vai ser cobrado da tua mão. Ezequiel capítulo 3 está escrito: toda alma que morrer, sem você ter feito a tua parte, que era cuidar, alertar, ensinar e ajudar, o sangue daquela alma vai vir para tuas costas. Não vai ser responsabilidade dela, não. Vai ser responsabilidade tua. Por quê? Porque Jesus pegou e jogou dentro da igreja. Aí você pega e joga na rua, joga no mundo e lança no inferno. E o que o Senhor Jesus está falando? Que Ele vai te cobrar por isso. Não fique você achando que vai ficar toda vez subindo em cima do altar, jogando indireta, jogando piada, alfinetando a ovelha que acabou de chegar. Alfinetando, humilhando e maltratando aquela ovelha pequena, só porque ela é pobre? Só porque ela fala errado? Só porque ela é simples? Só porque ela não usa roupa de marca? Só porque ela vai todo culto com a mesma camisa e o mesmo tênis? Meu amado e minha amada, era para você estar cuidando e ensinando a palavra para essa ovelha. Não era para você estar julgando. Só porque a irmã se converteu agora e ainda está aprendendo como se vestir? É isso? Você vai jogar essa alma no inferno? Você vai jogar essa alma na rua? Condenando? Implicando? Fazendo panelinha ridícula? Não fique vocês achando que Deus não vai fazer nada. Por quê? Porque quem julga as ovelhas é o pastor. Quem vai pedir conta de vocês, que era para estar cuidando dos irmãos na fé de vocês, e estão jogando esses irmãos na rua, é Jesus. Jesus vai... Irmãos, o Espírito Santo acabou de me lembrar de uma coisa que eu vou compartilhar para vocês entenderem a gravidade e a seriedade do que eu estou falando aqui. Eu vou resumir, porque essa situação não é sobre minha vida. Eu estava trabalhando em uma empresa que havia um rapaz, um jovem ali naquela empresa que trabalhava lá. Irmãos, o Senhor, eu trabalhava ali e o Senhor, ele sempre tocava o meu coração para falar do Senhor para aquele rapaz, né? Porque nós temos essa obrigação de fazer o ID onde quer que nós estejamos. Então eu falava para aquele rapaz, eu conversava sobre Jesus, eu falava, olha... Só que, irmãos, eu via que Deus tinha algo muito grande na vida dele, porque Deus me dava visões com ele, assim, eu acordada, o Senhor me dava visões, eu acordada assim, e o Senhor me mostrava, ele de terno e gravata,
E o Senhor me mostrava e me dava palavras, né, sobre Jeremias, sobre Ezequiel, tudo relacionado a esse jovem, né? E aí o Senhor, ele me mostrava que tinha um mistério muito grande, que Deus queria curar através das mãos dele, que Deus queria levantar ele nessa terra de forma muito poderosa. Irmãos, o semblante desse jovem era um semblante diferente. Ele tinha o brilho do Espírito Santo. Ele tinha um semblante marcado nele que não é qualquer pessoa que a gente vê. E aí ele me contou certo dia, nessas que eu ia falando, olha, Jesus chama muito. Jesus te ama muito, Jesus tem algo muito grande na tua vida, o Senhor, ele te espera, o Senhor me mostrou de terno e gravata, né? E eu contava pra ele, e certo dia ele chegou pra mim e me contou, olha, eu era pregador da palavra do Senhor, eu pregava a palavra, e Deus me usava dessa forma, confirmou todas as visões que Deus me mostrou, né? E aí ele falou assim, eu era muito novo ainda, ele tinha em torno de 20 e poucos anos, eu era muito jovem, estava na igreja, eu era pregador da palavra, só que teve um dia que, como eu era muito jovem, eu acabei me relacionando com uma menina da igreja, uma mocinha da igreja, e eu fui contar pro pastor, porque eu me arrependi, eu me senti muito mal, e eu queria alcançar o perdão, eu queria mudar, eu queria me arrepender, eu não queria fazer isso mais, né? Ele falando que realmente o arrependimento era genuíno, era verdadeiro. E aí ele me disse, eu fui procurar o pastor, contei a verdade pro pastor, e disse pro pastor o que eu fiz. Pedi perdão e pedi para ele me ajudar, o que eu fazia. Só que o pastor, aí eu contei pro pastor. E aí o pastor contou pros obreiros, pros diáconos e pros presbíteros, ou seja, contou pra igreja toda. Toda a igreja ficou sabendo. E aí o que aconteceu? Aquele jovem, ele começou a ser perseguido de tal forma dentro da igreja, irmãos. Ele me contou. Que aí, eu não podia fazer nada. Eu mal podia sentar, chegar perto do bebedouro na igreja. Eu mal podia olhar pro baterista, porque meu coração ardia muito para aprender a tocar bateria. Eu não podia nem falar com o baterista, pedir para ele me ensinar depois, que começava a perseguição. E chamavam ele disso, condenavam. Irmãos, vocês estão entendendo onde eu quero chegar? E aí o que aconteceu? Teve uns obreiros ali que perseguiram muito ele, maltrataram muito ele, humilharam muito ele, ficaram jogando na cara dele o pecado que ele tinha cometido várias e várias vezes, jogava esse pecado na cara dele. Irmãos, quando Deus nos perdoa, ele não fica jogando pecado na nossa cara. Então não é para você ficar jogando o pecado do teu irmão na cara dele. Você ia gostar se Jesus ficasse jogando na tua cara todos os pecados que você cometeu no passado, antes de ser esse super crente, essa super crente que você acha que é hoje em dia? Você ia gostar? Se todas as vezes Jesus ficasse jogando na tua cara quem você era e o que você fazia no passado, então por que você quer ficar jogando na cara do teu irmão o erro que ele acabou de cometer? Por quê? Que você quer ficar, fulano, você é um isso. Ai, Jesus, você não merece Jesus porque você fez isso, você fez aquilo. Ai, você é desprezível, você é um imundo, você é um imoral, você é um aquilo. Olha só, meu amado e minha amada, se é isso que tem saído na tua boca, aperta o teu cinto. Porque a lapada de Deus que vai descer nas tuas costas é grande, tá? Por quê? É o que eu falei. O cajado, ele fica na mão de quem? Do bom pastor. E Jesus... E aí, só para concluir essa história, esse rapaz, ele não aguentou mais ficar dentro da igreja, porque ele não conseguia assistir um culto sem as pessoas ficar jogando na cara dele, falando que ele era um isso e um aquilo, que eu não vou falar aqui o que as pessoas chamavam ele, mas vocês já devem imaginar, né? E aí ele não aguentou, ele saiu. E ele me contou que ele saiu, ficou anos, não conseguiu voltar, tinha muita mágoa, e eu falei pra ele que ele tinha que perdoar, que ele não podia guardar aquela mágoa. Ele falava que eu tenho muita mágoa porque me humilharam tanto dentro daquela igreja que eu saí, eu não aguentei. E aí, sabe o que Jesus vai fazer, irmãos? Vai prestar conta, vai cobrar de quem lançou essa vida no mundo. Por quê? Porque essa ovelha é uma ovelha de Jesus. E as ovelhas mais velhas têm que cuidar das ovelhas mais novas. Se as ovelhas mais velhas ficar lançando
para fora do aprisco, as ovelhas novas, irmãos, se preparem, porque Jesus vai pedir conta de cada uma. Irmãos, infelizmente, tem muita gente jogando vida e alma no inferno, tirando de dentro da igreja, com mentira, com fofoca, com picuinha, com rivalidade, com invejazinha. Vai se converter. Tu ainda acha que tu é convertido? Pelo amor de Deus. Você fica fazendo picuinha, fica alfinetando, fica subindo. Quando recebe uma oportunidade para subir no altar, é para ficar mandando indireta para a ovelha que acabou de chegar na igreja. É para falar que tu tem 35 anos de convertido e que, porque quem acabou de entrar tem que saber se vestir com modéstia, porque que não sei o quê. Porque a irmã que acabou de entrar não pode usar brincos porque o Senhor abomina a vaidade e adornos. Sim, é mesmo? E você ainda acha que você é convertido jogando essa ovelha na rua? Ferindo, machucando, humilhando, fazendo a ovelha passar vexame no meio de toda a igreja? Ao invés de você chamar no particular para conversar e orientar essa ovelha com amor e com carinho? Você ainda acha que você é convertida, minha querida? Fazendo uma coisa dessa? Chamando a mocinha que acabou de se converter de isso e de aquilo outro, só porque ela ainda não aprendeu a se vestir e a se portar com modéstia? Minha irmã? Eu acho que a irmã esqueceu o que é realmente conversão. Porque ser convertido verdadeiramente é ter o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo não é ficar condenando, não é ficando jogando na rua, nem no inferno as ovelhas que acabaram de chegar. As ovelhas que acabaram de entrar no aprisco precisam ser ensinadas com amor e com carinho. Entendemos? Entendemos? Você não vai ver... Vamos lá, nos evangelhos. Você não vai ver Jesus xingando, gritando com as pessoas que não conheciam ele. Com os gentios, com os ímpios. Com os gentios ali que não conheciam a verdade. Você não vai ver isso. Você vai ver Jesus gritando, chamando de raça de víbora, de hipócrita, aqueles que estavam, anos. Eu conheço o Adonai. Eu oro para Adonai. Eu faço 7 jejuns para Adonai. Aí esses daí, sabe o que Jesus fez? Vocês são tudo hipócrita. Vocês são tudo raça de víbora. Por quê? Esses daqui, sabe o que, irmãos? Palavra verdadeira. Em Mateus está escrito. Jesus falou com o fariseu. Essas prostitutas e esses publicanos que estão aqui vão entrar no reino dos céus primeiro que vocês. Por quê? Porque eles são simples, são humildes, eles reconhecem que são pecadores, eles reconhecem que são falhos, eles reconhecem que eles precisam melhorar e precisam de ajuda para melhorar, e vocês não, vocês acham que são santos. Vocês acham que vocês são perfeitos. Vocês acham que são filhos de Abraão, que tem sangue de Abraão, que são santos de Abraão, só porque vocês conhecem a Torá, só porque vocês conhecem os profetas, só porque vocês conhecem os livros da sabedoria, vocês acham que já tem lugar garantido no céu. Mas Jesus falou o quê? Eles vão entrar no reino dos céus primeiro que vocês. Irmãos, o caráter de Cristo, ele nos ensina que nós devemos ensinar com amor, paciência e bondade aqueles que não conhecem a Cristo e que nós devemos corrigir e exortar aqueles que conhecem a verdade, que sabem qual é a verdade, que conhecem qual é a vontade de Deus, mas preferem não praticar, tá? Jesus ele vai contar uma parábola de 2 servos. Um servo que não conhecia a vontade do seu senhor e um servo que conhecia. E em resumo, nessa parábola, Jesus vai dizer o seguinte: o servo que conhecia a vontade do seu senhor, mas não fez, ele recebeu muita chicotada, mas muita chicotada mesmo. Muita. E o servo que não conhecia a vontade do seu senhor e também não fez, ele recebeu poucas chicotadas. Por quê? Porque ele não conhecia qual era a vontade do Senhor. O que o Senhor Jesus está querendo dizer com essa parábola? Ele está querendo dizer, meus amados, que aqueles que não conhecem a vontade de Deus, aqueles que não conhecem a palavra de Deus, não podem ficar sendo cobrados dessa forma como quem conhece. Por quê? Quando você cobra, quando você exige, quando você coloca o dedo na cara e fala, não, você tem que fazer, porque você tem que fazer, porque você tem que fazer desse jeito, porque está escrito, e a pessoa
Começou no evangelho agora? Você não pode fazer isso, você tem que ensinar com amor. Você tem que ensinar com paciência. Você tem que ensinar com mansidão. Mas já aquele que conhece a vontade do seu Senhor, né, e não faz, esse sim será muito cobrado. Por quê? O que Jesus disse? Ao que muito é dado, muito é cobrado. Então, se você conhece muito a palavra de Deus e a vontade do seu Senhor, você vai ser muito cobrado. Agora, se você está começando agora no Evangelho ou nunca ouviu falar da palavra de Deus e é a sua primeira vez, fique tranquilo que você não será muito cobrado. Mas a partir do momento que você souber muito também, você será muito cobrado também. Irmãos, 1 minuto que eu vou precisar colocar aqui na tomada a luz, a iluminação aqui do vídeo. Então, irmãos, o que o Senhor ele quer dizer nessa palavra é exatamente isso, né? É exatamente isso. A gente não pode ficar cobrando e requerendo dar uma pessoa que não conhece a palavra. Você tem que ensinar... Ai, meu Deus, desligou. Você tem que ensinar essa palavra para a pessoa, né? Você precisa ensinar ali com amor, com paciência. Paulo vai dizer muito isso. Paulo vai dizer muito isso para Timóteo. Paulo vai falar muito isso para Timóteo. Olha, Timóteo, quando você for ensinar, você ensina com mansidão, com coerência, com sabedoria. Você usa o bom senso, você vigia com as suas palavras, você ensina com amor, com cuidado, mas com firmeza. Com amor, porém com firmeza. Não é também passar a mão na cabeça, não. É saber que a pessoa não pode ser muito cobrada. Por quê? Porque ela não conhece muito. Entendeu? Agora, outro tópico que o Senhor está falando aqui nessa palavra também, irmãos, é sobre as ovelhas abastadas estarem maltratando e saqueando. Aqui, ó, quando ele fala assim, não basta vocês comerem a boa parte, vocês também querem pisotear o que sobrou? Ou seja, o que Deus está falando aqui? Irmãos, Deus está falando, né, que existem cristãos dentro da igreja, existem ovelhas gordas, ovelhas abastadas, que elas se aproveitam do melhor que é oferecido. E aí sobra só o resto para as pequenas ovelhas, para as ovelhas simples. E aí, além de sobrar só aquele resto, elas ainda querem sujar, contaminar aquele resto, né? Elas ainda querem humilhar a ovelha pequena, a ovelha simples, a ovelha que não tem muito a oferecer com aquele resto, né? Então Deus está dizendo aqui, deverão vocês também lamear o restante das águas com os pés, né? É uma parábola, né? Por exemplo, a ovelha gorda, ela vai lá na água, a água tá limpa, ela vai lá na água, ela bebe água. E aí ela sabe que a ovelha magra vai ter que vir beber água também. Por quê? Porque todo mundo tem sede, tá? Igual todo mundo tem fome. E aí o que ela faz? De ruindade, de perversidade, né? Ou de rixa, de rivalidade dentro da igreja, ela vai lá e suja aquela água. Aí fala, agora tá suja, agora tá... Toma, tu pode beber essa água suja, esse resto aí, que eu não quero mais não, eu já bebi a melhor parte que tinha. Tem gente que tá assim, irmãos. Tem gente que tá assim dentro da igreja. Que fala assim, pode ficar, não quero não, já peguei a melhor parte, já tô com o melhor cargo, não, já tô com o melhor dia da semana para eu pregar, pode ficar com esse resto aí. Pode ficar com esses 5 minutinhos aí de saudação, que eu já tô com meus 40 minutos garantido, fica com esse restinho aí. E aí a pessoa, a ovelha simples vai lá se alimentar do restinho dela. E aí sabe o que essa ovelha gorda faz? Nossa, olha lá. Ai, nem prega direito, não sabe nem falar direito. Ai, não sabe nem cantar direito. E ainda fica assim, humilhando, acusando e apontando. E aí vocês acham bonito uma coisa dessa? Vocês acham que Jesus está feliz com um comportamento desse dentro do aprisco dele? Se Jesus, irmãos, vocês precisam entender que Jesus subiu para o céu, mas quando... Irmãos, vocês precisam entender uma coisa. Jesus subiu para o céu, mas ele não deixou as ovelhas dele desprotegidas, abandonadas não, tá? Quando se trata das ovelhas dele, ele tá pertinho, olhando o comportamento de cada uma. Porque tem crente que tá achando,
Não, Jesus está lá no céu, só depois que ele vai voltar. E o que eu estou fazendo aqui com meu irmão, com a minha irmã, não tem nada não. Não vai dar nada não. Por quê? Porque Jesus está lá no céu só depois que ele vai voltar. Então não tem problema eu humilhar, eu perseguir, eu pisotear, eu desprezar meus irmãos aqui dentro da igreja, né? Eu tratar mal aquele irmão só porque ele é pobre, só porque ele está desempregado, só porque ele não tem carro, só porque ele vem a pé e vai a pé todo culto. Não tem problema não, porque Jesus está lá no céu. Vai, fica achando. Fica achando mesmo. Fica achando. O bom pastor, todas as vezes, irmãos, vocês ficam sabendo de uma coisa. Todas as vezes que o bom pastor quer saber como as ovelhas dele tá, ele desce no meio da igreja. Às vezes ninguém nem percebe. Que o povo tá tão desligado. O povo tá tão desligado que às vezes o bom pastor, ele desce na igreja, ele vai com o cordel de medir, medindo o comportamento de cada um. Vamos ver como é que estão tratando as ovelhas pequenas. Vamos ver como é que essas ovelhas grandes e mais velhas estão se comportando dentro do meu rebanho. Vamos ver se os irmãozinhos mais velhos estão cuidando dos mais novos como eu mandei, como eu ensinei. Ah, não tá não? Ah, não tá não? Peraí que eu tô pesando a recompensa. Peraí que eu tô colocando na balança o que cada um deles vai receber. Porque eu mandei cuidar. Porque eu mandei ensinar. Porque eu mandei amar. Mas eles estão querendo rivalizar? Eles estão querendo humilhar e pisar nos pequenininhos? Olha o que Jesus falou. Ai daqueles que tocarem nos meus pequeninos. Irmãos, não mexam com as ovelhas desfavorecidas, de maneira alguma. Jesus fica irado. Jesus se levanta de tal forma que vocês não têm noção. Que muita gente não tem noção. Porque tem muita gente que fala, Jesus é amor, Jesus é carinho, Jesus é bonzinho, Jesus é amorzinho. Meus irmãos, vocês não têm noção do general de guerra que Jesus é. Quem está pensando que Jesus é só amor? Jesus é paz. Tem gente que fala, Jesus é paz e amor. Olha, meus irmãos, quem está achando que Jesus é só paz e amor, não tem noção do general de guerra que ele é. Não tem noção da espada que está na mão dele e do cajado que está na outra mão. Não tem noção. Então, vamos parar com essa imaturidade, com essa ignorância espiritual de achar que Jesus é só amor, Jesus é só carinho, Jesus dá só beijinho, Jesus faz só milagre, Jesus faz só isso e isso. Irmãos, Jesus é Senhor dos exércitos, Jesus é general de guerra, Jesus é justo juiz. Isso significa que ele toma conta das ovelhas dele. Então, que tipo de ovelha você tem sido? Que tipo de ovelha você tem sido? Você tem sido a ovelha que está maltratando os desfavorecidos? Jesus, ele sempre falou, ai daqueles que tocarem nos meus pequeninos. Se vocês fizerem para um dos meus pequeninos, vocês estarão fazendo para mim. Por quê? Porque Jesus sabe que eles são desfavorecidos. Jesus sabe que aqui na terra eles não têm ninguém por eles. Aqui na terra, eles já são desprezados porque são pobres. Eles já são desprezados, né? Nós já somos desprezados. Irmãos, eu sou uma ovelha pequena. Eu sou uma ovelha pequena. E em muitas congregações, né? Ao longo da minha vida, irmãos, assim, eu não me importo porque eu não ligo. Mas, assim, é raro. Para as ovelhas pequenas é raro ser reconhecida, é raro receber uma oportunidade. Geralmente só recebe uma oportunidade porque Deus fala para a pessoa, Deus fala para a liderança, dá oportunidade para fulano de tal, e a liderança vai e obedece. Mas mesmo assim, já teve igreja que eu fui que a liderança endureceu o coração e não obedeceu. Por quê? Porque não dá nada pelas ovelhas pequenas. Por quê? Porque despreza e humilha as ovelhas pequenas. Mas Jesus cuida das ovelhas pequenas. Irmãos, a gente pode não ter nada. A gente que é ovelha pequena, a gente pode não ter carro, não ter dinheiro, não ter fama, não ter ministério, sabe? Não ter nome, cargo na igreja. Mas, irmãos, o mais precioso de tudo a gente tem.
A gente tem um bom pastor que deu a vida dele por nós e que cuida da gente de forma sobrenatural. E esse bom pastor, ele está dizendo: eu não vou deixar que permaneça esses maus tratos dentro do meu rebanho. Porque era para vocês cuidarem. Assim, olha, ovelhas gordas, o que o Senhor está falando. Olha, vocês que são abastados, vocês que têm nome, vocês que têm cargo, vocês que têm influência dentro da igreja, olha o que o Senhor está falando. Assim como eu cuidei de vocês, era para vocês cuidar dos irmãos pequenininhos, mas vocês não cuidaram. Assim como eu alimentei vocês, era para vocês alimentarem os irmãos pequenininhos, mas vocês não estão alimentando. Assim como eu cobri vocês do frio, assim como eu engordei vocês, assim como eu prosperei vocês, era para vocês estar fazendo pelos irmãos pequenininhos, mas vocês não estão fazendo. Então agora vocês vão se ver com um bom pastor. Irmãos, quando o Senhor ele fala palavras dessa forma, não é para a gente ficar com medo, não, é para se consertar. Por quê? A gente tem que dar graças a Deus enquanto Deus ainda está falando. Porque quando ele se calar, irmãos, aí não tem para ninguém. Aí não adianta clamar, chorar, se jejuar, rasgar as vestes, colocar a cara no pó. Quando Deus se silenciar, é porque a justiça dele já está a caminho. Quando Deus fizer assim, ó, é porque a espada dele já está descendo. Enquanto Deus ainda está falando, enquanto Deus ainda está chamando sua atenção, enquanto Deus ainda está te repreendendo, dá graças a Deus, porque isso significa que Ele quer te dar uma chance. Agora, quando Deus fizer assim, ó, passar o zíper na boca dele, quando Deus falar assim, ó, eu não vou falar mais nada, agora você vai ver. Aí a espada dele descendo. Aí é o cajado dele, ó, descendo na tua vida. Então, enquanto ele ainda está falando, dá graças a Deus e se conserta. Enquanto ele ainda está chamando a tua atenção, dá graças a Deus e melhore, tá? Porque quando ele se calar, é a mão dele que vai pesar. Tá bom, irmãos? Então, e o Senhor ressalta aqui, nessa palavra, aquela questão de que tem ovelhas mais velhas que estão jogando as almas no mundo, tá? Olha só o que está escrito, versículo 21 de Ezequiel 34. Pois vocês forçaram passagem com o corpo e com o ombro, empurrando as ovelhas fracas com os chifres até expulsá-las. Olha, os chifres, aqui na Bíblia, na cultura hebraica, o chifre ele significa força, ele significa poder. Então, o que significa essa palavra? Significa que os cristãos que têm poder, que têm fama, que têm força, estão usando essa força, esse poder, essa influência, né, que eles têm, para jogar as ovelhas fracas para fora da igreja, para expulsar para fora da igreja, né? É isso que o Senhor está falando. Mas o Senhor está vendo, tá? E o Senhor não vai deixar isso sem cobrança não, tá, meus irmãos? O Senhor não vai deixar isso por si só não, tá? Tem gente que está achando que Jesus não vai fazer nada, mas Jesus vai fazer muita coisa. É porque Jesus trabalha em silêncio, tá? Jesus trabalha em silêncio. Então, quando ele começar a fazer, vai ser ai, 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 ui, 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 Deus tem misericórdia, e aí não vai adiantar mais, tá? Então, o Senhor está falando também que existem cristãos que têm poder, têm influência, né? Por exemplo, vou dar exemplo aqui bem básico, irmãos, não precisa ser uma influência muito grande, não. Vamos supor que tem uma ovelha dentro da igreja que é primo do pastor. Por ele ser primo do pastor, ele vai usar essa fama que ele tem ali dentro da igreja para fazer o que ele quiser. E aí ele maltrata os outros, ele trata mal, ele bota medinho, né? Fica ameaçando, fica botando terrorzinho pra pessoa fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quiser. Pra ele sugar a pessoa. Aí a pessoa tira de onde não tem. Pra quê? Pra dar. Aí a ovelha fica com fome, com frio, com sede, tira da onde não tem pra poder dar, né? E aí o Senhor tá falando sobre isso. Que tem cristãos que está fazendo isso. Está usando a influência que tem dentro da igreja. Olha, irmãos, como o céu tá lindo.
Tem, né? Irmãos, esse céu tá muito lindo, meu Deus do céu. Irmãos, tem gente que tá usando essa influência, sabe? Para maltratar e para expulsar as ovelhas fracas. Mas o Senhor está dizendo aqui no versículo 22, eu salvarei o meu rebanho e elas não serão mais saqueadas. Ou seja, é o próprio Jesus que vai fazer justiça. É o próprio Jesus que vai fazer justiça. Então, o que a gente precisa ter a consciência de pensar nesse dia? Que tipo de ovelha eu tenho sido? Que tipo de ovelha eu tenho me comportado? Será que eu tenho sido essa ovelha que maltrata, que persegue, que alfineta? O irmãozinho ou a irmãzinha que acabou de chegar? Ou o irmãozinho e a irmãzinha desfavorecida? Eu falo irmãozinho e irmãzinha com carinho, tá, irmãos? Não é de desmerecendo, não. É de forma carinhosa que eu estou falando. Então, que tipo de ovelha a gente tem sido? Será que a gente está maltratando e desprezando os nossos irmãos que têm menos do que a gente? Será que a gente está maltratando, jogando para fora da igreja, sabe? Condenando e julgando os nossos irmãos que ainda não têm tanto conhecimento da palavra, que acabaram de chegar? Então fica a reflexão. E fica também a certeza de que Jesus vai fazer justiça por cada ovelhinha pequena. Tá, ovelhinha? Você que está escutando, ovelhinha, o Senhor Jesus vai fazer justiça. O Senhor Jesus, Ele cuida de você. Você não está sozinha, você não está abandonada, você não está desamparada. O Senhor Jesus, Ele vai fazer justiça contra todos os que te humilharam, te desprezaram, pisaram em você, te escorraçaram, fizeram um complô dentro da igreja para acabar com a sua vida. Fique você sabendo que Jesus vai cobrar e vai cobrar muito caro, tá? Então, irmãos, fiquemos com essa reflexão. Que tipo de ovelha você tem sido, tá? Que o Espírito Santo de Deus traga a revelação e a profundidade dessa palavra para os nossos corações. Que essa palavra seja plantada nos nossos corações como boa semente de Cristo, a fim de que dê muito fruto com perseverança e prospere em nossos corações. Em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês e que essa palavra fique em nossos corações. Amém? Amém.